após esse aposto. Olá, pessoal do Sejures, excelente dia, uma boa tarde, uma excelente noite de estudos a todos vocês aí do outro lado. Estamos aqui agora, pessoal, para dar início à aula de organização do Estado e repartição de competências. Pessoal, artigos 18 ao 33 da Constituição Federal. Alexandre, por que não 34, 35 e 36? Por que eles não entram na minha aula? Porque, pessoal, 34, 35 e 36 da Constituição são artigos pertinentes ao tema intervenção. Intervenção federal, intervenção estadual. Então, logicamente, eles não vão entrar nessa nossa aula. Então, o tema vai até o artigo 33, a parte dos territórios, ok? Bom, você deve estar se perguntando, nossa, Alexandre, quantos artigos, né? 18 ao 33. Poxa, competência privativa, exclusiva, comum, concorrente, competência de Estado, competência de município. Como é que eu faço? Calma. Pessoal, o tema é grande, não vamos usar demagogia, realmente é grande, mas a banca foca em determinados pontos do tema. Ela adora competência privativa e concorrente, a parte inicial da organização político-administrativa, criação de Estado, criação de município. Então, gente, é grande? É. Mas, como a banca foca em determinados assuntos do tema, logo, nós vamos enfatizar em cima desses assuntos. E os exercícios vão corroborar o que eu estou dizendo, ok? Agora, pessoal, nós vamos começar por uma parte que é extremamente doutrinária, uma parte de teoria do Estado. Saber o que é uma federação, um Estado unitário, república, monarquia, presidencialismo, parlamentarismo, ou seja, vamos estudar uma partezinha inicial de teoria do Estado, ok? Então, vem comigo aqui, sem delongas, vamos para o nosso primeiro slide. Bom, como vocês podem perceber, eu tenho aqui 3 perguntas. Olha só, o que é uma forma de Estado, o que é uma forma de governo e o que é um sistema de governo. Vamos responder? O que é uma forma de Estado? Significa como se desenvolve o exercício, olha que interessante, do poder político nesse país. Se ele é descentralizado politicamente, cuidado, não tem nada a ver com descentralização administrativa, de autarquia, fundação, sociedade de economia mista, não tem nada a ver com isso, hein? A descentralização aqui é política, não é administrativa. Ou, se ele é centralizado politicamente. Alexandre, mas está muito técnico isso. Poxa, centralizado politicamente, descentralizado politicamente. Vamos lá, é muito fácil. Descentralizado politicamente é o nosso caso. Você percebe no Brasil um governo ou mais de um governo? Obviamente, mais de um governo. Governo federal, governo estadual, governo distrital e governo municipal. Nós convivemos com isso. Nosso convívio é uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal incidindo sobre a sua pessoa nesse momento. Ah, eu moro no Distrito Federal. Beleza, não vai ter município, mas vai ter lei distrital. Concordam comigo? Lei federal, lei distrital sobre a sua pessoa. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, pessoal. Nós temos no Brasil a presença de governos, plural. Veja, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas. Não só estados, mas também Recife, Maceió, Natal, Rio de Janeiro capital, São Paulo capital. Esses municípios também gozam de quê? De autonomia. Essa é a palavra-chave. Nós temos aqui a figura dos entes federados, o que não acontece no Estado unitário. Por exemplo, na França, eu tenho Estado unitário. Paris não é um Estado membro. Paris não tem a autonomia que São Paulo tem, que Rio de Janeiro tem, que os demais estados e municípios gozam no Brasil. É uma província. Então, a grande diferença de um Estado federado para um Estado unitário é a descentralização política. Legal? Agora, gente, provavelmente você vai ser questionado quanto a um direito chamado direito de secessão. Vem comigo aqui, vamos lá.
descobrir que história é essa de direito de secessão. Bom, você sabe que aqui nós temos a presença de governos. Aí ele vai perguntar se existe no Brasil o direito de secessão. Existe no Brasil o direito de secessão? O que é isso aqui? Direito de secessão é o direito de desligamento. Como assim desligamento? Por exemplo, Pernambuco virá uma república, Rio de Janeiro virá uma república, Minas Gerais virá uma república, Bahia virá uma república. Pode? Impossível. Vocês devem lembrar que a União é indissolúvel. Não é o que você lê no próprio artigo 1º da Constituição Federal? A República Federativa do Brasil é formada por uma união, fala comigo, indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios. É o famoso princípio da indissolubilidade, repetindo que ele cai em prova, o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Cuidado! Indissolubilidade do vínculo federativo é justamente isso, é não ter direito de secessão, não existir esse tal de desligamento, galera. Não pode ter desligamento, porque isso ofende a federação. Ficou claro? Então, tudo bem, nós temos a presença de governos, mas eles não podem se separar do país, ok? Então, muito cuidado com isso. Por quê? Porque se houvesse esse direito de secessão, de desligamento, estaríamos diante de uma confederação e não de uma federação. Beleza, galera? Agora uma perguntinha rápida. Será que a França pode criar uma autarquia? O que vocês acham? Uma perguntinha, direito constitucional com administrativo. A França pode criar uma autarquia? Se você respondeu sim, você acertou. Sim, sim. Poxa, professor, mas você falou que na França o Estado é centralizado. Centralizado politicamente. Mas ele pode, obviamente, se descentralizar administrativamente. Concordam comigo? Então é claro que a França pode criar uma autarquia. Porque a criação de uma autarquia não é uma descentralização política, mas sim uma descentralização administrativa. Beleza, galera? Tranquilo? Agora, pessoal, me preocupa o seguinte, presta atenção. A nossa federação, ela foi formada a partir de um movimento, olha bem, cuidado que essa expressão cai em prova, centrífugo. É isso mesmo, não é aula de física não. Centrífugo, de dentro para fora. Como assim de dentro para fora? O Brasil era um estado unitário e ele se desagregou. Ele foi criando várias partezinhas, vários estados, e a cada partezinha, a cada estado, concedeu-se autonomia. Então, o movimento da Federação Brasileira foi de dentro para fora, de desagregação. Então, cuidado. Cheguei na prova. A Federação Brasileira é do tipo agregação. Falso. A agregação aconteceu nos Estados Unidos, onde eu tinha as ex-colônias britânicas. Essas ex-colônias simplesmente jogaram a autonomia para dentro. Ó, de fora para dentro. Alexandre, você pode desenhar? Claro, pô, vem comigo aqui, olha só. Repara bem aqui para a gente fechar legal essa primeira parte. Olha só. Brasil. Brasil era um estado unitário. E ele foi se descentralizando. E a cada parcela concedeu-se autonomia. Ou seja, desagregação. Agora, Estados Unidos da América eram ex-colônias, não é isso? Cada ex-colônia tinha sua soberania, era um estado, era um país, abriram mão da soberania, passaram a gozar de autonomia. E aí, pessoal, olha que interessante, jogaram esse poder para o meio. Por isso que o nome dos Estados Unidos é esse. Estados que se uniram, países que se uniram na América. É só isso.
Então, aqui o modelo é agregação. Cuidado com esses nomes, tá? Como é que você não esquece? O Brasil é uma centrífuga. Pronto, acabou. Centrífugo, movimento que vai de dentro para fora. Beleza, galera? Bom, agora sim eu estou tranquilo e vamos lá voltar para o nosso slide. Agora, pessoal, a pergunta é a forma de governo. Como se relaciona? Como você se relaciona com Dilma? Como você se relaciona com o governador do seu estado, com o prefeito do seu município? Porque, veja, olha só, pessoal, república, como vocês já devem saber, vem da junção de duas palavrinhas, de res pública, coisa do povo. Veja, se a coisa é do povo, nós temos determinadas características, sim ou não? Quais são as principais características republicanas? Vamos lá. Eletividade. Você não elege um rei, elege? Claro que não. No caso da monarquia, existe a tal da hereditariedade. Chegou a vez dele, né? Chegou a vez dela governar. Não acontece na República. Na República, nós usamos da eleição. Vamos lá. Temporariedade. O nosso governante exerce o poder por prazo determinado. Concordam comigo? Já na monarquia, você pode perceber a Rainha Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth aí está quase sendo a rainha que mais tempo ficou na coroa britânica, né? Beleza, pessoal? Vamos lá. Nós temos aqui também a representatividade popular. O rei, a rainha, eles representam a família real, diferente da república, né? O povo, mais precisamente o eleitorado, colocou o governante no poder. Então, obviamente, vai representar essa população. E, para finalizar, cuidado com a prestação das contas públicas. Veja, pessoal, isso aqui é fácil de entender. Olha para cá. Se o dinheiro usado é do povo, se o dinheiro usado é do contribuinte, o meu dinheiro, o seu dinheiro, para pagar a conta, é claro que haverá prestação de contas. Veja, agora imagine um rei e uma rainha usando o dinheiro da coroa para fazer a compra. O dinheiro olha só, o dinheiro da própria realeza da coroa. Vai prestar conta? Claro que não. É a mesma coisa, você vai, compra um lanchinho, aí chega alguém, quanto é que você gastou isso, aquilo? Calma aí, bicho, vai pagar? Essa que é a história, concordam comigo? Que história é essa, ficar perguntando quanto é que eu gastei? Estou usando meu dinheiro. Agora, se eu usasse o dinheiro alheio, olha, eu gastei tanto aqui no café, tanto aqui no sanduíche. Não é assim que a gente faz? Se o dinheiro é meu, eu não vou prestar conta. Só que as contas aqui são contas públicas. Ou seja, estou gastando dinheiro público. Obviamente, eu devo fazer essa prestação de contas. Beleza? Legal? Pessoal, e vamos lá finalizar. Vem comigo aqui. Vamos falar do sistema de governo. Como se relaciona o executivo e o legislativo. Cuidado com a pegadinha clássica. Ah, já sei, professor. Presidencialismo, eu tenho presidente. Parlamentarismo, eu tenho primeiro-ministro. Gente, isso é falso. Existem parlamentarismos com presidente, por exemplo, na Itália. Gente, Alemanha. Então, eu posso ter presidente num parlamentarismo, sem problema algum. Basta o parlamentarismo ser republicano. Então, a diferença não é a figura de um presidente, mas sim a chefia do executivo. Olha bem, o executivo no Brasil é exercido de forma monocrática, monista, enquanto no parlamentarismo é dual. O que é isso aqui? No Brasil, eu tenho uma única pessoa, ou seja, o presidente da República, sendo o chefe de Estado e o chefe de governo. E, professor, caramba, não lembro disso não. Chefia de Estado, chefia internacional. Chefia de governo, chefia interna. Olha que beleza.
Chefia de Estado, você vai lembrar de um chazinho, né? Você está fora do país, né? Com outros chefes de Estado, eu vou tomar um chazinho. Chefia de governo é a famosa cachaça brasileira, só pensar nisso. Fica fácil, né? Eu já estou aqui no Brasil, galera mais acostumada com a cachaça, beleza? Então, pensa dessa maneira que fica mais fácil. Olha só. E no parlamentarismo, eu tenho um chefe de Estado, isso aqui vai ser desempenhado por uma pessoa, e a chefia de governo vai ser desempenhada por outra pessoa. Olha como é tranquilo, pessoal. Olha como tá lindo aí de acertar a questão na prova, beleza? Pessoal, agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar a Constituição no artigo 18 e nós vamos estudar a organização político-administrativa do nosso país, né? Esse assunto é muito importante. Gente, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, claro, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e todos eles gozando da famosa característica da autonomia. Vem comigo aqui, vamos lá? Pessoal, olha bem aqui. Vamos aqui falar desse slide. A organização, como eu disse a vocês, a organização político-administrativa do Brasil compreende União, estados, Distrito Federal e municípios. Gente, como eu falei há pouco, hein? Todos eles gozando de autonomia, ok? Poxa, professor, então calma aí. O que é autonomia? A autonomia também é chamada de tríplice capacidade. Bom, tá muito técnico, concordam? Vamos entender de uma forma mais natural. Tríplice vem de três, né? São três coisas. Concordam comigo? Aí, qual é a metáfora que eu uso, né? Quando um bebezinho nasce, seu bebê nasceu, legal. Gente, uma das primeiras vacinas que a gente dá numa criança é a tríplice. Concordam comigo? A vacina tríplice, que serve para 3 doenças. Não é isso? Não é essa a ideia? Aí você vai pensar assim, nasceu o bebê Rio de Janeiro, ele tem que tomar uma vacina. Nasceu o bebê São Paulo, opa, ele vai ter que tomar uma vacina. Nasceu o bebê Bahia, nasceu o bebê Salvador. Veja que município também toma vacina. E essa vacina também se chama tríplice. Pô, não tem nem como errar, cara. Galera, a vacina é tríplice. Só que ao invés de 3 doenças, são 3 capacidades. Não fica fácil? 3 capacidades. Quais capacidades? Vem comigo aqui, vamos lá. Gente, capacidade número 1. Olha bem, auto-organização e legislação. Vamos pegar a Bahia como exemplo. O estado da Bahia tem Constituição própria? Tem. Então, existe uma auto-organização. O estado da Bahia tem leis próprias? Tem. Ou seja, então tem auto-organização e legislação. Autogoverno. O que é autogoverno? Executivo mais legislativo. Cuidado, aqui não entra poder judiciário, hein? Poder judiciário aqui é pegadinha, hein? Pegadinha. Gente, Bahia tem governador? Tem. Bahia tem Assembleia Legislativa? Tem, claro. Então tem autogoverno. E auto-administração, galera. Bahia tem administração pública própria, secretarias próprias, tem ou não tem? Tem, claro. Então, Bahia vai, obviamente, se auto-administrar. Gente, 1, 2, 3. Olha aí, tríplice capacidade. Aí vem aquela pergunta clássica. Mas, professor, e os territórios? Eu sei que os territórios foram extintos, mas existe a previsão de criação desses territórios, lá no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tanto, Alexandre, que a Constituição prevê uma lei complementar para criar esses territórios. E aí, Alexandre, se um território for criado no Brasil, tá? Criou-se um território no Brasil.
Esse território vai ter autonomia? Esse território vai ter tríplice capacidade? Não! Território não é um ente federado. Anota isso com uma caveira, com uma bomba, qualquer coisa para te chamar a atenção, meu amigo, minha amiga. Por quê? A natureza jurídica de um território é de autarquia, é isso mesmo. Autarquia especial da União. Vamos anotar isso? Vamos lá, vamos anotar isso para ficar um esqueminha mais bonito, mais completo. Olha só, os territórios são autarquias especiais da União. Alexandre, mas especial? Que negócio é esse, hein? Por que especial? Olha, pessoal, como vocês sabem, uma autarquia é criada por lei específica. Lei essa ordinária. Para quem não sabe ou não se recorda, a lei ordinária é aprovada pelo quórum da maioria simples. Já os territórios são criados por lei complementar. Aqui a aprovação é por maioria absoluta, então a autarquia território é mais difícil de ser criada. Tem uma solenidade aqui, ou seja, uma dificuldade que não existe nas autarquias comuns, ok? Porque eu crio uma autarquia por lei ordinária, específica, mas é ordinária. Já o território é lei complementar. Além disso, falando mais um pouquinho de direito administrativo, eu vou lembrar que quando eu crio uma autarquia, é para desempenhar uma atividade típica do Estado. Por exemplo, em INSS, não é isso? A Seguridade Social, uma atividade típica do Estado. Eu crio uma outra pessoa, não é isso? Uma outra pessoa jurídica para desempenhar aquela atividade, porque uma pessoa jurídica está muito cansada. A União está muito cansada, então ela precisa de uma ajuda, ela precisa de um órgão, ela precisa de um ministério, ela precisa de uma outra pessoa. Ela vai lá e, opa, cria a autarquia, não é isso? Então, você estudou com meu colega de administrativo que as autarquias são criadas para o desempenho de uma competência específica. Por exemplo, Seguridade Social, você pega o FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Opa, ensino. Você vê que as autarquias são específicas. E o território não é específico, né, galera? Eu não estou criando um território para desempenhar uma competência específica, e sim uma competência genérica. Por isso, essa ideia, né, esse nome de autarquia especial da União. Beleza? Legal? Mas, gente, anota isso. Território não tem tríplice capacidade. Território não é um ente federado. Volta comigo e vamos lá. Ainda no nosso slide, vamos lá. Professor, eu faço uma enorme confusão entre União e República Federativa do Brasil. Pô, Alexandre, caramba, eu sempre confundo isso. Então vamos acabar logo com isso, galera. União. A União é uma pessoa jurídica de direito público, claro, só que no plano interno. A República também é uma pessoa jurídica de direito público, só que no plano internacional, no plano externo. Por exemplo, eu quero processar o meu país no tribunal, vamos lá, pessoal, pronto, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu quero processar o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como fez Maria da Penha, que gerou aí o nome da lei Maria da Penha. Eu vou processar a União ou a República? A República, porque é no plano internacional. Além disso, a União goza de autonomia e a República goza de soberania. Olha aí, galera, ó, questãozinha linda, hein? Pessoal, vamos imaginar o seguinte. Alexandre, poxa, eu estou lendo aí uma doutrina e eu li que nesse autor que a União tem uma dupla personalidade. Não é isso que cai nas provas de concurso. Coloque uma coisa na cabeça, doutrina não está certo nem errado. Tem um posicionamento majoritário e minoritário. E, de repente, você está lendo um posicionamento minoritário que não cai em prova. Em prova, cai a letra da Constituição,
Qual é a letra da Constituição? A União goza de autonomia, artigo 18 da Constituição. Beleza? Então, essa história de União ter uma dupla personalidade é um posicionamento minoritário que não cai assim em prova. Em prova, vai colocar como? Pode falar com a telinha, fala com a tela. Vamos lá. União, pessoa jurídica, direito público interno. Não é isso? E aí tem autonomia. República, pessoa jurídica, direito público internacional, que goza de soberania. Beleza? Vamos lá? Tem mais, pessoal, tem mais. Outra confusão que a galera acaba cometendo. Distrito Federal e Brasília. Isso é muito comum de confundir. Distrito Federal é um ente federado que goza de autonomia. Ah, Alexandre, Brasília é um município. Não, galera. Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Cuidado. Caramba, Alexandre, eu jurava que Brasília era um município. Não é um município. Brasília é a capital federal. Além disso, Brasília é uma sede de governo. A sede de governo do Distrito Federal. Então não tem como errar. Brasília é o quê, professor? Sede de governo do Distrito Federal, além de ser a capital federal. Ah, beleza, professor. Então calma aí. Distrito Federal é um ente federado que goza de autonomia. Brasília não é um ente federado, não é um município, é só a capital federal e a sede de governo do Distrito Federal. Cuidado, a capital federal é Brasília. Isso não é cláusula pétrea. O que eu quero mostrar? Eu posso emendar a Constituição de maneira a mudar a capital federal? Posso, tranquilo. O artigo 18, parágrafo 1º, diz que a capital é Brasília. Se houver uma emenda à Constituição, eu posso mudar a capital para Rio de Janeiro, Salvador, enfim, não há problema algum nisso, tá certo? E aí, uma outra pergunta que gosta de cair em prova é no tocante aos entes federados serem limitados ou ilimitados. Vem comigo? E aí, o que vocês acham? Os entes federados, União, Estados, DF, municípios, são limitados ou ilimitados? Eles são limitados, pessoal. E um grande artigo que cai muito em prova é o 19. Cai demais em prova, cai muito. É o seguinte, minha gente, por exemplo, não pode União, Estados, TF, municípios, estabelecer cultos religiosos, embaraçar o funcionamento, manter com os templos de qualquer culto relações de dependência, aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, né? Um caso de calamidade pública, população desabrigada, aí o Estado pode até se relacionar com a igreja para essa colaboração, mas via de regra não pode. O artigo 19 também diz que não pode se recusar fé a documento público, não pode criar distinções entre brasileiros, preferências entre si. Então você verifica um caráter limitado dos entes federados. Além disso, eu queria mostrar para vocês algo que soa estranho, mas pode cair na prova justamente por soar estranho. Olha bem, o Distrito Federal é um ente federado e não pode ser dividido em município. Agora, cuidado! Os territórios não são entes federados, mas podem ser divididos em municípios, pessoal. Muito cuidado com isso. Geralmente o aluno que não leu, não estudou dessa maneira, não vai chutar dessa maneira. Né? Aquele chute consciente, né, que a gente fala, todo concurseiro tem aquele momento da prova que é o chute consciente. Não sabe 100%, mas já leu, já ouviu, né? Então, pessoal, cuidado. Os territórios, mesmo não sendo entes federados, mesmo não gozando de autonomia,
podem ser divididos em municípios, enquanto o Distrito Federal não tem essa possibilidade. Legal? Beleza? Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula no próximo bloco. Vamos falar de estados, municípios, vamos seguir esse assunto grandioso que é a organização do Estado, ok? Forte abraço e até o próximo bloco.